Olá, paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos assiste nessa hora. Eu sou o Dr. Walter Adriano, eu sou pastor, sou teólogo e especialista em ciências da felicidade. Estou aqui para te ajudar a ter uma caminhada com Deus plena e cheia de inteligência e cheia do poder de Deus. Meu desejo é que cada dia seus relacionamentos sejam saudáveis e duradouros, e por isso estou aqui apresentando para você os mistérios do reino de Deus, para que você compreenda de forma clara o propósito de Deus para a sua vida. Nós estamos falando sobre o tema quebrando bloqueios estruturais. Essa é a parte 2, é a segunda aula. Eu gosto de chamar as minhas ministrações de aula, porque a minha metodologia é de uma forma facilitada para que você perceba não somente a linguagem que eu uso, mas também a interpretação da palavra, para que chegue a você exatamente como Deus colocou em meu coração. Gente, na parte 1 falamos sobre os bloqueios de Moisés. Moisés foi o nosso estudo de caso, foi o nosso exemplo. E entendemos como, apesar de ele ser um homem cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus, ele tinha algumas deficiências na forma de liderar o povo. Moisés tinha problemas administrativos severos. Moisés tinha problemas de gestão de recursos humanos severos. Moisés tinha dificuldade em descentralizar, liberar os outros homens cheios do Espírito e também cheios de inteligência que pudessem então ajudá-lo. Ou seja, Moisés começou a trabalhar sem a formação de uma equipa, sem a formação de um staff. Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, um homem mais experiente que toda a vida teve que lidar com tudo que Moisés não lidou, ele ajudou Moisés. Ajudou Moisés por quê? Porque foi ele mesmo que reconheceu as potencialidades que Moisés tinha e ofereceu-lhe um rebanho para cuidar. E foi graças a esse rebanho que Moisés cuidou que ele teve um encontro com Deus. Ou seja, ele encontrou-se com seu destino quando foi delegado uma tarefa para ele desenvolver. Deus encontrou-se com Moisés e Moisés teve um encontro com Deus nesse trabalho. Jetro falou para Moisés que cedo ele morreria, pegaria alguma doença, teria algum problema. Por quê? Porque ele ficava o dia inteiro julgando o povo e ele não tinha tempo para cuidar de si mesmo, da sua esposa, de seus filhos, da sua família. Jetro aconselhou Moisés dizendo: ouça o que eu vou lhe dizer e Deus vai ser contigo. Estudamos isso ali em Êxodo capítulo 18. Moisés ouviu e Jetro ensinou a Moisés: separe líderes de 1.000, de 500, de 50, de 100, de 10. Jetro deu um planejamento, uma gestão organizacional. Ele deu uma aula de gestão organizacional para Moisés. E Moisés, então, ele conseguiu agora criar uma staff e a partir desta staff fazer um trabalho muito melhor, muito mais eficaz. O povo não precisava passar o dia inteiro ali sofrendo sol e frio, né? Para esperar Moisés julgar uma causa pequena ou uma causa grande. Agora o reino estava aliviado, Moisés tinha tempo para descansar e o seu ministério realmente tornou um ministério que trabalhava muito melhor, com mais fluidez. Nós falamos do poder de Deus, da manifestação miraculosa no ministério de Moisés. Falamos do maná, falamos do mar aberto, falamos de Moisés ver a Deus face a face, porém, ninguém fala do homem que verdadeiramente salvou o ministério de Moisés. Esse homem, Jetro, foi um conselheiro por excelência e ajudou Moisés a superar as deficiências da sua liderança. Todos nós somos líderes, esposos, esposas, executivos de empresa, professores, pai, mãe. Todos nós somos líderes, até pessoas influentes da comunidade. Porém, a história de Moisés nos ensinou que muitas das vezes a solução não está lá em cima, no grupo que faz parte da estrutura de liderança. Muitas vezes a solução
das coisas, o gabarito que vai fazer o trabalho fluir, está com o porteiro, está com a cozinheira da empresa, está com a empregada de limpeza. Muitas das vezes a solução está com o filho e não com o pai. Está com o sobrinho, com o neto, com o primo. Daí a razão de nós, líderes, pessoas influentes, aprendermos também a arte do ouvir. Moisés teve um problema muito grave. Ele se concentrou apenas na dimensão espiritual que ele alcançou diante de Deus. E ele fazia daquela dimensão espiritual a justificativa para todo o trabalho que ele fazia. Porém, nós precisamos entender que os nossos dons não são a 100%. Que a nossa visão nunca é a 100%, ok? Nós precisamos entender que a nossa estratégia nunca é a 100%. Existem pessoas que virão para estar do nosso lado porque um bocado daquilo que a gente precisa vai estar neles. E ai de nós, líderes, se não termos ouvidos para ouvir. O marido precisa ouvir a esposa precisa ouvir o marido, o pai precisa ouvir o filho precisa ouvir o pai. Então a arte de ouvir é necessária, porque é no ouvir que Deus cumpre um dos ministérios messiânicos ali sobre a profecia do profeta Isaías, que disse que o seu nome, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Isaías 6. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, gente, conselheiro. Conselheiro é um dos ministérios do Messias. Então, nós temos na Bíblia inteira vários momentos em que Jesus está pregando pela multidão, mas também temos momentos em que Jesus encontra-se com as pessoas uma a uma, e nesses momentos ele não prega. Nesses momentos ele vira um conselheiro, e ele aconselhou no encontro que teve com Nicodemos, ele aconselhou Nicodemos, e também no encontro pessoal que ele teve com a mulher samaritana, ele aconselhou a samaritana. E é sobre ela que nós vamos falar agora. Hoje é a segunda aula e estamos ainda no tema quebrando bloqueios estruturais. E hoje nós vamos dar o exemplo da samaritana. A samaritana, que era uma mulher aparentemente dedicada, que era uma mulher aparentemente esforçada em manter as coisas sob o seu domínio, descobriu-se então que era uma mulher que precisava urgentemente de quebrar os bloqueios que ela tinha. Siga-me nessa leitura, estamos exatamente no Evangelho de São João, no capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes para beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse-lhe: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. E isto disseste com verdade. Vejam vocês como uma pessoa aparentemente dedicada e esforçada pode estar cheia de bloqueios na sua vida.
Quais eram os bloqueios estruturais da mulher samaritana que faziam com que ela se mantinha naquela vida desagradando a Deus? Apesar de ser uma mulher de descendência samaritana, de descendência de Jacó, invocou as promessas de Deus feitas a Jacó sobre a sua vida, mas ela tinha uma vida de pecado, ela tinha uma vida completamente errante. Vamos identificar os bloqueios estruturais na vida dessa mulher. A primeira coisa que nós podemos entender sobre a samaritana é que na conversa com Jesus, ela invoca a barreira cultural, ok? A barreira cultural. Porque Jesus se aproxima diante dela e disse no versículo 7, mulher, dá-me de beber. E ela diz assim, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque nesse tempo, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então você percebe que essa mulher ela está perdendo uma oportunidade de fazer bondade, uma oportunidade de pregar o amor, uma oportunidade de praticar o amor, oferecendo água a quem está pedindo por causa da barreira cultural. Nesse tempo, os judeus consideravam os samaritanos pagãos demais e não se comunicavam com eles. E os samaritanos também, por sua vez, achavam os judeus armados em santos demais. E ninguém dava bola um para o outro. Então, a mulher, ela demonstra que ela vive na negação, porque ela invoca logo essa barreira cultural para que ela não faça um ato de bondade, para que ela não sirva à sociedade, para que ela não ajude uma pessoa necessitada, já que Jesus apareceu para ela como uma pessoa necessitada. Mulher, dá-me de beber. Ela invoca a barreira cultural, ou seja, não, é o primeiro não que ela demonstra. Você vai perceber ao longo da história que essa mulher vive na negação. Não porque tu és judeu, não porque nós não se comunicamos. E aí a questão continua, né? Jesus fala para ela, se tu conheceras quem está te pedindo, você pediria, eu te daria água viva. Aí ela questiona Jesus, és tu maior que o nosso pai Jacó? Não é? Que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, junto com seus filhos e o seu gado. Ou seja, ela invoca a descendência de Jacó, ela invoca aquilo que ela pensava, não é? Da sua descendência. Eu sou filha de Jacó, eu sou descendente de Jacó. E esse poço aqui foi o nosso pai Jacó que nos deu. Entendeu? Eu não posso te dar água porque você não faz parte da nossa descendência de Jacó. É a segunda negação. Primeiro ela vai para a barreira cultural, agora ela está indo para uma barreira genealógica. Ela está indo para uma barreira apontando para Jesus, que ele não faz parte da descendência de Jacó, que ele não tinha direito a nada. Então, é a segunda negação que essa mulher dá para Jesus. Aí, Jesus, sabendo de como poderia tratar com ela, Jesus falou para ela, quem beber dessa água sempre vai ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, glória a Deus. E a mulher disse, Senhor, dá-me dessa água. É interessante que aqui nós entendemos a diferença entre aconselhamento e pregação. Ok? Um dos ministérios messiânicos é o aconselhamento. Então, pastores, líderes, irmãos e irmãs, por mais ungido que você pregue, por mais poder que se manifeste na sua igreja, há irmãos e irmãs que a sua necessidade, ou seja, a sua condição é tão específica que a sua pregação não vai alcançá-los. Eles precisam que você pare, eles precisam que você os ouça, os compreenda e os orienta. É a mesma coisa quando Jesus fala da parábola do pastor com as suas 100 ovelhas, que ele deixa as 99 e ele corre para tratar da ovelha número 100, porque é uma ovelha com necessidades específicas, é uma ovelha doente. Ela não precisa da pregação, ela precisa do cuidado do pastor.
ok? Na pregação a gente prega tudo, as pessoas ouvem e ninguém fala para nós. Eles simplesmente dão amém, aleluia, glória a Deus. Eles simplesmente concordam. Mas no aconselhamento a gente para ouvir. A gente para ouvir o irmão. A gente para ouvir a ovelha. A gente para ouvir e identificar quais são as feridas que essa pessoa tem. E depois de os compreender, sem julgar, a gente começa a tratar delas. Isso é aconselhamento. Foi o que Jesus fez com a samaritana. Quando ela pediu, Senhor, dá-me dessa água, Jesus disse, vai buscar seu marido. Porque nessa parte havia a terceira negação. Ela era uma mulher que vivia na negação. Porque Jesus falou para ela, ela disse, eu não tenho marido. Jesus disse, você teve 5 maridos e o que agora tens não é seu marido. Ou seja, ela tentou ser feliz 6 vezes e não grudou ninguém. Não conseguiu construir família com ninguém. Entendeu? E então ela decidiu agora ficar com o marido da outra pessoa. E ela era descendente de Jacó, faz parte da promessa. E ela pegou o cântaro para ir buscar água para alimentar o marido alheio. Então, nas igrejas hoje, nós temos um número de pessoas que estão lá buscando a Deus, mas que vivem em negação. Que tem áreas da sua vida que são governadas pelo inimigo, são governadas por Satanás. E muitas dessas áreas são governadas pelo inimigo, não porque esses crentes desejam isso, mas porque eles passaram por experiências traumáticas. Eles passaram por situações completamente difíceis. Eles passaram por situações completamente complicadas. Casos difíceis não se resolvem com pregação, ok? Eu aprendi com os pastores americanos que dos 100% do trabalho que o pastor faz na igreja, 25% oração, 25% pregação, 25% trabalhos administrativos, 25% outros serviços, visita, execução de eventos, organização de eventos, cerimônias fúnebres, cerimônias de casamento, por aí fora. Então, nós podemos entender aqui, não cair no erro de pensar que a nossa pregação, que a nossa mensagem resolve todos os problemas. A mensagem, ela alimenta o povo, é importante para instruir na justiça. Mas isto não faz com que o problema que o irmão está vivendo no relacionamento termine. Depois da nossa pregação ungida, que ela vai dar glória a Deus, ela vai voltar para a sua crise familiar, ela vai voltar para a sua crise de relacionamento, ela vai voltar para o seu vazio emocional, entendeu? É o cântaro que carrega, é o marido alheio, mas ela não desistia de carregar o cântaro para alimentar o marido alheio, entendeu? Então estamos a falar de situações traumáticas na vida dos crentes. Estamos falando de eventos que aconteceram na vida dessas pessoas que deixaram elas traumatizadas e vivendo em negação. Essa mulher era uma mulher que vivia em negação. Então, irmão, quando você tem um colega que fica perseguindo, quando você tem uma vizinha tóxica, quando você tem um colega tóxico, quando você tem um irmão da igreja que inveja, quando você tem algum familiar tóxico, são pessoas que vivem em negação. São pessoas que vivem em negação, elas não conseguem tirar de dentro para fora o potencial que elas têm. Elas não conseguem extrair o melhor de si mesmas. Elas estão em negação, em constante conflito, em constante briga, em constante desentendimento. Elas estão em constante pressão por causa da inveja, do ciúme. Elas estão em constante problemas sérios. São pessoas que são crentes, mas vivem em negação. Repara que essa mulher invocou primeiro a barreira cultural do racismo tribal, invocou em segundo lugar a sua descendência de Jacó, para mostrar para Jesus que fazia parte da promessa. Por último, Jesus tocou na situação principal, ou seja, como ela vivia em negação, ela andava, ela acreditava em Deus, ela cria nas promessas, mas a sua vida sentimental era um autêntico fracasso. Nós estamos cheios de pessoas desse tipo na igreja.
E ai de nós, líderes e pastores, se entendermos e pensarmos que a nossa pregação resolve tudo. Não! A nossa pregação resolve uma parte daqueles que precisam nos ouvir. Porém, nós precisamos sentar e ouvir outros para resolver. Precisamos pegar nesse ministério messiânico do aconselhamento, colocar essa capa e sentar para ouvir. Na pregação todos nos ouvem e a gente vai embora. No aconselhamento a gente ouve tudo, ouve tudo, ouve tudo, ouve tudo, ouve tudo. O meu pastor Mauete, que me instruiu na fé, ele dizia: o ouvido de um líder, o ouvido do pastor é como caçamba. Caçamba aqui é contentor do lixo, lá em Angola. Ok? É como caçamba, você tem que estar preparado para ouvir tudo. Precisa ser instruído, capacitado, precisa aprender a arte do ouvir. Tem ovelhas que serão curadas se a gente sentar e ouvir e perceber quais são as suas dores, compreender os seus dilemas e começar a orientá-las da melhor maneira. Amém, meus amigos e irmãos? Essa mulher, ela disse: não tenho marido. Jesus disse: falaste com verdade, porque tiveste 5, você tentou 5 vezes. E agora você decidiu estar com alguém que não é seu marido. Pensa no histórico de vida dessa mulher. Pensa no histórico de vida. Teve 5 maridos. Não ficou com nenhum deles. Pensa como ela deveria estar destruída emocionalmente por dentro, sentimentalmente por dentro. Pensa em como ela deveria estar destruída sentimentalmente a ponto de aceitar ficar com o marido alheio. Pensa na mentalidade que ela tinha. Ela sabia que era descendente de Jacó, ela sabia que fazia parte da promessa, mas ela não conseguia andar nos caminhos do pai Abraão. Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Ela tinha tudo de crente, tinha tudo, identidade de crente, tudo aparentemente, mas a vida sentimental dela era um tremendo fracasso, porque ela carregava um cântaro para alimentar o marido alheio. E por que ela carregava esse cântaro? Porque ela vivia em negação, ela vivia nos nãos da vida. Não posso me comunicar contigo porque tu és judeu. Não és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu desse poço. No fim, não tenho marido. Ela abriu-se e foi ali que Jesus pegou ela. Senhor, vejo que és profeta. Foi a primeira vez na sua história que ela abandonou o cântaro. Ela deixou o cântaro e entrou na cidade. Chamou todo mundo: eia, vindem! Tem um homem que falou tudo o que eu faço, mas não me conhece. Venham ver se não é este o Cristo. Porque Jesus se identificou para ela. Toda a cidade veio, identificou e percebeu que aquele era o Messias. E ela conduziu uma cidade inteira à conversão e ao avivamento. Essa mulher samaritana foi salva pelo ministério de aconselhamento do Messias, não pelo ministério da pregação. Ela foi salva pelo ministério de aconselhamento do Messias. Ela largou o cântaro. Imagina dentro de nossas igrejas quantas mulheres, quantos homens carregando os seus cântaros dos nãos da vida. Quantos homens e mulheres vivendo em negação em algumas áreas da vida. Creem em Deus, dão glória a Deus, vão para a igreja, muitos até tomam ceia e estão em cargos de liderança, mas tem áreas da sua vida que são um tremendo fracasso, que estão sob governo do inimigo. Jesus Cristo quer te libertar desse cântaro. Ele quer te mostrar que você pode quebrar esse bloqueio estrutural e vencer na vida. Não importa que bloqueio seja esse, seja um bloqueio relacional, como essa mulher tinha na sua vida sentimental, se for um bloqueio emocional, espiritual, intelectual ou social, Jesus está pronto para te libertar. Que Deus abençoe a sua vida e nos encontremos na terceira ministração, que será então a terceira aula, onde continuamente falaremos sobre o tema quebrando bloqueios estruturais. Daremos para você o exemplo de Zacarias, que apesar de ser um sacerdote do Deus Altíssimo, ele também vivia em negação. Ele tinha um bloqueio quando o anjo falou para ele
que Isabel teria filho, ele não conseguiu acreditar. E você vai se perguntar como que um sacerdote de alto calibre como Zacarias não conseguiu crer que a sua esposa haveria de conceber. Sabe por quê? Porque ele tinha um bloqueio estrutural. Ele aceitou na sua mente que sua mulher nunca teria filho. Então esse bloqueio estava dificultando ele de passar para a próxima fase, para a próxima dimensão do propósito de Deus na sua vida. Deus abençoe você. Eu sou Dr. Walter Adriano, eu sou pastor, sou teólogo e sou especialista em ciências da felicidade. Estou aqui para te ajudar, estou aqui para que você perceba os mistérios de Deus na sua vida e você viva uma vida plena de comunhão com o Espírito Santo e de vitória aqui na face da terra. Estamos juntos? Até breve.